Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, dá aquela força, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje, a gente vai escalar nosso time de bons e baratos de valorização e um timezinho de tiro curto. E bora lá para as 3 escalações então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, vamos começar aqui com o nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola, né? O cifrãozinho das cartoletas. Para quem quiser ir acompanhar. Fizemos 81.67, né? Na última rodada, uma boa pontuação, ainda mais tratando-se de um time de valorização. Valorizamos 10.71 cartoletas. Estamos se aproximando a 400 cartoletas de patrimônios. Fomos muito bem na rodada. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa colocação no ranking nacional por patrimônio. No nacional... por patrimônio. Vamos ver se a gente ganhou algumas posições. Ó, ganhamos algumas posições. Estamos na posição 328 do ranking nacional por patrimônio. Tá certo? Acredito que foi uma rodada boa aí pro time de valorização. Vamos lá então. Como a gente sempre faz aqui, a gente deixa o nosso time de valorização pronto, né? Percebam que tá todos os jogadores muito desvalorizados. Todos, treinador, goleiro, todos muito desvalorizados, certo? A gente vai dar uma olhadinha agora em um por um, certo? Vamos aqui vir no olheirofc.com.br. Colocar goleiro, filtrar, mínimo para valorizar. O goleiro mais desvalorizado para a rodada é o Douglas. Tem uma média de 7,85 jogando fora de casa. Uma baita de uma opção para valorização. Começa a valorizar a partir de menos 2,3. Ou seja, entrou em campo, já está valorizando. Vai enfrentar a equipe do Santos. O Santos é altamente ofensivo dentro da Vila, certo? E o Douglas vira e volta a dar uma mitada fora de casa. Corre-se um certo risco de negativar? Corre, né? Mas goleiro bom é assim. Goleiro bom tem um risco de negativar, tá? O Santos cede em média 6,44 para os goleiros adversários e visitaram a Vila nos últimos 5 jogos, certo? Só o Diogo Silva aqui negativou, os demais goleiros conseguiram boas pontuações, inclusive o Léo deu uma mitada, né? Então, como o Douglas aí é um goleiro que tem um grande número de defesa difíceis, 49 em 27 jogos, tem tudo aí pro Douglas ir bem e valorizar bem, tá? Nossos laterais buscando a valorização, tá? O terceiro lateral mais desvalorizado para a rodada, certo? É o Carlinhos do CSA. Carlinhos tem uma média espetacular, 7.08. Por quê? Porque ele é um jogador muito regular, certo? Mesmo o CSA perdendo o SG, ele consegue pontuar bem, tá? Corinthians o Carlinhos está precisando de menos 1.4 para começar a valorizar, tá bem desvalorizado, tá? E o Corinthians cede em média 6.75 para laterais adversários, né? Então tem tudo aí pro Carlinhos ir bem, né? E conseguir assim valorizar bastante. Nosso outro lateral para valorização vai ser o Fábio Santos, certo? Vai ter um confronto favorável contra a equipe da Chapecoense, um dos piores ataques da competição, certo? Lanterna. O Fábio está com uma média de 4.51 jogando em casa, está precisando fazer a partir de menos 0.6, está bem desvalorizado, tá? O Fábio tem umas pontuações regulares dentro de casa, negativou apenas aqui na 14ª rodada contra o Fluminense, né? E é o batedor oficial de pênaltis do Atlético. Se tiver um pênalti para bater, é ele que bate. Certo? Tem a Chapecoense cede em média 4.59 para laterais adversários, ou seja, é uma boa pontuação. Então tem tudo aí para o Fábio Santos ir bem e valorizar bem também. Nossa dupla de zaga, já vamos por aqui pelo olheiro, né, que facilita mais. Nossa dupla de zaga, o segundo zagueiro mais desvalorizado para a rodada é o Leonardo Silva, tá? Leonardo Silva tem uma média de 3.6 jogando em casa, tá precisando fazer menos 0.7, tá? O confronto favorece. A equipe da Chapecoense está com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Se a gente vier aqui, ó, se a gente vier no confronto Atlético Mineiro com a Chapecoense, tá? A gente vai perceber que os últimos 6 jogos fora de casa, a Chape marcou gols em apenas 2. Então, apesar do Atlético Mineiro sofrer muitos gols dentro de casa, tá? A Chapecoense tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Por essa razão aí eu estou escalando o Leonardo Silva, né? Porque ele tem uma média maior do que precisa para começar a valorizar, assim como a Chape cede em média 5.52 para zagueiros adversários. Uma boa quantidade de pontos aí, todos acima, né, da média de que ele precisa para começar a valorizar. Nosso outro zagueiro vai ser o Luiz Otávio, certo? O Luiz Otávio está desvalorizado, está precisando fazer 1.1 para começar a valorizar, né? Tem um confronto
aí um pouco complicado com o Fluminense. O Fluminense andou subindo muito de produção, certo? O Luiz Otávio tem uma média de 3.01 jogando em casa. O Luiz Otávio é um zagueiro que precisa muito do SG, do gol, né? Desses scouts maiores para pontuar bem, certo? Mas vira e volta aí, ele consegue algumas roubadas de bola aí, certo? Consegue dar uma mitadinha. É um bom zagueiro, né? Como eu falei, tem um confronto um pouco complicado, mas no fundo aí o Fluminense segue em média 4.13 nas últimas 5 partidas jogando fora de casa para zagueiros. Se a gente vier aqui, ó, nos confrontos, realmente o Fluminense, tá, melhorou muito jogando em casa, mas fora de casa ainda tá com uma certa dificuldade de marcar gols. Se a gente vier aqui, ó, no Ceará com o Fluminense, no confronto, tá, a gente vai perceber que nos últimos 6 jogos fora de casa, o Fluminense marcou gols em apenas 2. Tá certo que o Ceará andou sofrendo alguns gols aí dentro de casa, tá? Mas nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 confrontos, ele sofreu gol em apenas 3, tá? O problema maior dele estava em marcar gols e não em sofrer, certo? Então acredita aí que de repente é um confronto aí que é um pouquinho complicado, o Fluminense tá subindo de produção, tá? Mas está com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. E dentro da Arena Castelão, o Ceará geralmente consegue manter o SG. Em uma ou outra oportunidade aí perde, mas para um time de valorização acredito que está valendo, certo? Para o nosso meio de campo, a gente vai com o Otero, com o Ralf e com o Lindoso. Se a gente vier aqui no Olheiro FC e verificar quanto cada um precisa para valorização, né? O meia disponível para a rodada, desvalorizado, que tem uma boa média jogando em casa, é o Rodrigo Lindoso, tá? Tem uma média de 7.56, precisa fazer menos 0.2 para começar a valorizar. Tem excelentes pontuações em casa, porque é um volante que rouba bastante bola, certo? O Internacional tem um meio de campo forte, né? E além disso, ele anda fazendo alguns gols, né? Se apresenta bem na bola aérea, né? É um jogador que nos escanteios, nas bolas paradas, anda marcando gols com uma certa facilidade. Então tá vivendo um bom momento, eu acho que o Lindoso tem tudo para ir bem. Tá? O Atlético Paranaense segue em média 1.74 para meio campistas adversários jogando fora de casa, certo? Mas para um time de valorização, eu acredito que o Lindoso está se encaixando bem. Nosso outro meio de campo para valorização, certo? É mais para baixo um pouquinho, vai ser o Ralf. Tá? O Ralf está com uma média de 3.56 jogando fora de casa, começa a valorizar a partir de 1 ponto, certo? Tem um confronto, né? Favorável do ponto de vista de roubada de bolas contra o CSA. Se a gente vier aqui, ó, roubada de bola para meias, nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que o time que mais cedeu roubada de bola para meio campista nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o CSA, certo? Então quer dizer que o Ralf é uma boa opção aí do ponto de vista de roubada de bola. O Ralf vem fazendo boas pontuações fora de casa, sempre rouba aí a 2, 3, 4, 5 bolas por jogo. Se tiver um dia bom, o Ralf aí pode entregar uma boa pontuação aí, a 5, 6, 7 pontos. Né? E com isso ele valorizaria bem. CSA série média 2.75, né? Para meio campistas adversários, quando joga em Alagoas, no Repelé. Então acredito que tem tudo aí para o Ralf valorizar bem. Nosso último meio de campo vai ser ele, tá no nosso time principal, vai ser o Otero. Por que vai ser o Otero? Porque o Otero está com uma média de 6.25 em casa, é um jogador que chuta muito em média e longa distância. A Chapecoense é a pior defesa da competição, está desvalorizado, precisa fazer 1.5, certo? E as pontuações do Otero, principalmente as duas últimas, foram muito boas dentro de casa. A Chapecoense aí cede em média para meio campista adversário 2.49, certo? Então acredito que tem tudo aí para o Otero ir bem. Nosso ataque aqui a gente vai com o Gilberto, com o Eduardo Sacha e com o de Santos, tá? Perceba que eu tô priorizando aqui o confronto do Atlético Mineiro com a Chapecoense. Acredito que é um confronto bom para se apostar, principalmente para um time de valorização, já que o Atlético Mineiro perdeu o último jogo para o São Paulo 2-0 e a maioria de seus jogadores estão bem desvalorizados. O ataque aqui, o mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Gilberto é o segundo jogador mais desvalorizado para a rodada, atacante, né? Ele tá com uma média de 5.77 jogando fora de casa. Vai ter um confronto difícil contra o Santos na Vila, mas está bem desvalorizado. Precisa fazer menos 0.8 para começar a valorizar. Ou seja, entrou em campo já está valorizando. Deu uma caída nas últimas rodadas. O Gilberto já está 6 jogos, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos sem marcar gols, né? Então tá numa seca, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jogos sem marcar gols o Gilberto tá. Mas é o terceiro artilheiro da competição, só perde aí pro Bruno Henrique e pro Gabigol, né? O Santos segue em média 3.92 para atacantes adversários que vão jogar na Vila, e por um acaso ali, se alguém tiver que fazer um gol ali do Bahia, por acaso um pênalti se tiver, eu acho que o Gilberto aí tem tudo para pontuar bem, e mesmo não fazendo gol, né, ele tá precisando fazer menos 0.8 para começar a valorizar, então tem tudo aí para entregar algumas cartoletas pra gente na valorização. Nosso outro atacante vai ser o de Santos, certo? Tô apostando aí no confronto do Atlético Mineiro com a Chapecoense. O de Santos não tem uma média boa em casa, né,
tem uma média de apenas 2,52. Começa a valorizar a partir de 0 pontos, né? E percebam aqui, ó, o de Santo realmente não é um bom jogador para cartola. Mas eu tô contando que pelo confronto aí, pela facilidade do confronto, tem tudo aí, quem sabe, para ele fazer um gol, dar uma assistência, né? E com isso valorizar bem. A Chapecoense cede média para atacantes adversários 3,92 quando joga fora de casa. Não é muita coisa para atacante, mas acredito que o de Santo aí tem tudo para ir bem, né? E para time de valorização, tá bom demais. Nosso outro atacante é o Eduardo Sacha, né? Tem um confronto um pouquinho complicado aí contra o Bahia. O Bahia anda jogando muito bem fora de casa, mas caiu muito de produção, né? Nas últimas rodadas, principalmente jogando fora. O Eduardo Sacha está com uma média de 7,49 jogando em casa. Precisa fazer 0,6 para começar a valorizar, tá? Dificilmente o Sacha negativo em casa. Quando ele faz gol da assistência, ele passa dos 7, 8 pontos, podendo até dar uma mitada, tá? Mas geralmente ele te entrega 2, 3, 4 pontos caso não faça gol, né? E como o confronto é favorável, o Santos sempre joga muito bem dentro da Vila, eu estou apostando nele aí para valorização. O Bahia cede em média 2,68 para atacantes adversários, não é muita coisa, mas acredito que para um time de valorização aí tá valendo bastante a pena. De treinador, eu estou indo com o treinador ali que eu tenho o maior número de jogadores e com o treinador que está mais desvalorizado para a rodada e o treinador também que tem um confronto mais favorável ao meu ver, que é o Wagner Mancini. Está precisando fazer 1,7, tem uma média de 5,92 jogando em casa, certo? E a Chapecoense série média 5,09 para treinadores adversários. Todos os treinadores aqui que jogaram contra a Chape conseguiram boas pontuações, menos o Thiago Nunes no 1-1. Ou seja, se o Galo por um acaso vencer o jogo, tem tudo para o Wagner Mancini pontuar bem, com isso valorizar bastante. De capitão eu estou indo com o Otero, né? Porque eu acho que, como eu estou repetindo várias vezes aqui no time de valorização, é o confronto, talvez o confronto mais favorável da rodada, né? E o Otero realmente pontua muito bem, mesmo não fazendo gol, porque ele finaliza geralmente 3, 4, 5 bolas por jogo, né? Tem a bola parada a seu favor, cobra escanteio, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Acredito que tem tudo para ir bem aí, né? E mesmo porque esse time de valorização não importa muito a pontuação, então o capitão, geralmente eu dou uma apostadinha aí, poderia botar em outro, mas eu estou colocando aí no Otero porque o confronto realmente é favorável, certo? Custando então 115,48 cartoletas. Esse é o nosso time de valorização do canal para a 29ª rodada. O time de bons e baratos do canal, se tu diz mané BB, né, de bons e baratos, fez uma pontuação de 71,64, tá? Eu acredito que foi uma boa pontuação para um time de bons e baratos que geralmente não ultrapassa 100, 110 cartoletas, certo? Pessoal, esse aqui é o nosso time de bons e baratos para a 29ª rodada, tá custando 109,38 cartoletas, ficou um time bem acessível, tá? Como eu falei no vídeo principal, tá uma rodada meio complicada para se escalar, certo? Tirando aí o confronto do Atlético Mineiro, que não anda tão bem assim contra a Chapecoense, né? O confronto mais favorável em tese. Os demais confrontos estão bem equilibrados, né? Inclusive o Flamengo jogando fora contra o Goiás. E é claro que o Flamengo é favorito, porque o Flamengo tá jogando muito acima da média dos demais times, né? Mas tem um time no segundo turno aí que andou jogando muito bem dentro de casa nas últimas rodadas, né? A partir do retorno, foi o Goiás, certo? Então acredito aí que tem tudo para ser um grande jogo, um jogo até interessante. Mas os outros confrontos tá mais complicado, inclusive o Santos contra o Bahia, certo? Então aqui, gente, ó, todos esses jogadores aqui, ó, do time de bons e baratos, todos eles foram indicados no time principal, certo? Então quem quiser saber a real escalação de cada um deles aqui, ó, é só clicar no cardzinho aqui em cima, tá? Que lá a gente explica direitinho o porquê que tá indicando cada um deles. Inclusive aqui, ó, o Otero e o Muriel fazem parte do time principal, foram escalados, certo? Os demais, todos eles foram indicados. Então assim, ó, não tem por que eu ficar repetindo, né, o que eu já fiz no outro vídeo, né? Porque senão vai ficar até uma coisa muito maçante, né? Tem gente que assiste os dois. Então assim, ó, quem quiser os números exatos de cada jogador desse aqui, é só ir no card aqui em cima aqui, ó, tá tudo certo, tá lá no vídeo do time principal, certo? Lá eu dou 3, 4, 5 opções por posição e todos esses jogadores foram indicados no vídeo do time principal, tá certo? Então custando 109,38 cartoletas, esse é o time de bons e baratos do canal para a 29ª rodada. Finalmente nosso time é de tiro curto, né? É um monstro mané, fez 67,79. Não deu certo o que a gente estava prevendo, né? Porque tiro curto é assim, você tem que arriscar, né? E se você fizer o feijão com arroz, não vai conseguir alcançar aquelas pontuações de 120, 130, 140 pontos, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o Fernando Miguel como capitão. Realmente, se ele não tivesse sofrido aquele gol, até aquele gol, então ele estava fazendo quase 15 pontos, iria para 30, tudo certo, dentro do previsto, né? A zaga do Flamengo realmente não sofreu gols, certo? Mas o Jeromel foi muito mal. Pela primeira vez esse ano eu vi o Jeromel jogar muito mal em casa. Sei lá, ele bateu com a cabeça e depois parece que não sabia onde é que estava. E nunca vi o Jeromel tempo de bola errada,
não dava bote, não roubava bola, tava complicado, tá? Tava até vendo a hora ali do Grêmio tomar um gol por causa dele. Enfim, o Alisson saiu no começo do primeiro tempo, né? E depois que o Alisson saiu é que o Grêmio começou a jogar e fazer os gols, certo? Arrascaeta dentro do previsto. Gabigol e Bruno Henrique deram uma decepcionada. Aliás, o Flamengo todo, no geral, deu uma pequena decepcionada porque realmente o CSA fez uma frente ali, né? O Flamengo demonstrou um certo cansaço ali. Eu acredito que a sequência de jogos aí tá começando a pesar um pouco. Cebolinha foi muito bem, tá? Thiago Neves foi bem mesmo, sem gol. Enfim, time de tiro curto é isso aí, né? A gente dá uma arriscada. Se tu emplacar 90%, tu passa dos 110, 120 pontos, certo? Mas vamos vender o nosso time. E vamos escalar o nosso timezinho de tiro curto para quem gosta de disputar ligas aí apostadas. Nosso timezinho aí de tiro curto, né? Para 29ª rodada. 29ª rodada tá complicada aí para escalar. Eu queria botar aqui o sistema defensivo todo do Palmeiras, né? Porque dos últimos 6 jogos jogando fora de casa, São Paulo marcou gols apenas num jogo contra o Botafogo. Passou em branco em 5, então o São Paulo tem uma dificuldade tremenda de fazer gols, certo? E por mais que seja um clássico, tá? Eu acredito que o sistema defensivo do Palmeiras é o que tem a maior chance de manter o SG nessa rodada. Goleiro aqui eu tô botando o Diego Alves, porque o Flamengo vive um momento sensacional, né? Melhorou muito defensivamente, mas vai enfrentar o Goiás, que nos últimos 6 jogos dentro de casa furou o SG de todo mundo. Então acredito que o Diego vai ser bem exigido mesmo. Tô contando com uma atuação daquelas do Diego, né? Como foi contra o Atlético Paranaense, onde ele imitou, certo? De técnico eu tô indo aqui com o Jesus, né? Porque nas últimas 10 rodadas tem sido o treinador que mais pontuou, né? Com a média de seus atletas, muito pelo poder ofensivo do Flamengo, certo? Na outra lateral aqui eu queria o Marcos Rocha para fechar tudo do Palmeiras, mas o Marcos Rocha ainda está contundido. Se aparecer entre os prováveis eu tiro o Jorge e boto o Marcos Rocha para fechar a defesa toda de um time aqui e tentar levar 20 pontos, certo? Fora roubada de bola, fora, né, finalizações e outros scouts. Aqui no meio eu tô indo com o Sanches, né, que eu acho que é um jogador decisivo do Santos. O confronto, acho que é um confronto bom dentro de casa. O Otero nem se fala, né? Acho que é um dos principais jogadores dessa rodada, pelo chute média e longa distância, pelo poder de finalização, pela capacidade de dar de assistência, e o confronto que é o mais favorável, que é contra o Chapecoense, né? Pior defesa da competição. Arrascaeta dispensa comentários, assim como o Gabigol, né? Gabigol, ele tem um gol por partida fora de casa, né? Não teve uma partida fora de casa que ele não deixou de marcar o gol. Cebolinha também outro ponto fora da curva aí, né? Acima da média, sempre te entrega 7, 8, 9, 10 pontos. E se fizer gol de assistência, dá uma mitada. Tá? E aqui o Wellington Paulista, porque vem enfrentar a equipe do Avaí, que está muito mal na competição, né? Vice-lanterna, uma das piores defesas do campeonato, anda sofrendo gol a todo jogo dentro de casa. Tá? É o cobrador oficial de pênalti de Fortaleza, enfim. Eu acho que do meio para frente aqui, ó, tem grandes possibilidades de assistência, né? E gol. E aqui atrás eu tô apostando na defesa do Palmeiras, certo? Como eu falei, se o Marcos Rocha for confirmado, eu substituo aqui. Tô contando aí com um bom desempenho do Diego Alves aí fora de casa, né? Porque ele anda mitando bastante fora de casa quando ele é exigido, né? Quando o Flamengo precisa dele, ele anda correspondendo. Tá? Então isso aí, ó, custando 166,48 cartoletas. Timezinho de tiro curto aí do canal aí para 29ª rodada. Então é isso, pessoal. Time de bons e baratos do canal escalado, de valorização escalado, timezinho de tiro curto escalado, certo? O time principal já foi escalado, é só dar uma olhadinha lá no vídeo, tá? Tem aqui na descrição também. A gente dá bastante opção aí, 2, 3, 4, 5 por posição. Certo? Vai ter live quarta-feira, provavelmente a 1h da tarde, né? Entre meio-dia e 1h, mas acredito lá pela 1h da tarde. Eu acho que é o melhor horário aí pra se fazer a live. Também eu vou ter uns compromissos aí próximo do meio-dia, de repente eu me atraso, mas 1h da tarde com certeza eu já tô ao vivo. Certo? Mas, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Você não sabe quanto é importante esse dedão aí, esse legalzão. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Junto até o final do ano aí, escalando nosso time aí de bons, baratos, valorização, tiro curto, nosso time principal, certo? No mais, gente, um grande beijo no coração. Até a live de quarta-feira. Vamos que vamos. Fui!